Olá, me chamo Petra Sofia, sou defensora pública do Estado do Amazonas, mestra em Direito das Famílias, Crianças e Sucessões pela Universidade do Minho, em Portugal. E desde já eu queria agradecer aqui o convite feito pelo Portal Juristas para estar conversando aqui um pouquinho com vocês hoje sobre um tema muito especial, que é a dupla residência da criança após o divórcio, no âmbito da guarda compartilhada. Foi inclusive objeto dos meus estudos e do meu livro, lançado esse ano pela editora De Plácido, né, que é justamente sobre esse tema, a dupla residência da criança após divórcio, né, e a gente faz aqui uma análise de direito comparado e aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. Então, esse tema, ele é de grande relevância para aquelas pessoas que trabalham, né, com o direito de família, uma vez que a gente está tratando de um direito fundamental da criança, que é a ampla convivência do filho com os seus dois genitores, independente da situação conjugal. É preciso dizer, desde já, que esse tema, ele não é pacífico nas cortes brasileiras, né, havendo poucos casos em que se aplica a alternância de residências da criança após o divórcio, embora exista amparo legal para a sua efetivação. Então, a gente vai entender aqui um pouco mais das origens do Instituto, compartilhar alguns resultados de pesquisas científicas que foram feitas no âmbito desse tema, né, o posicionamento de alguns especialistas e entender como alguns países tratam sobre esse tema, né, e por final falar sobre o nosso país também. Então, para isso é preciso a gente voltar na década final de 60, 70, nos Estados Unidos da América, onde se iniciaram os primeiros estudos em relação a esse tema, né, embora a própria legislação da época não referendasse esse tipo de arranjo familiar. E se observarmos esse período, foi um período marcado por diversas transformações na sociedade que acabaram interferindo também nessa dinâmica familiar. O que a gente observava? O aumento do número de divórcios, a luta pela igualdade de gêneros, né, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, as mulheres passaram de cuidadoras do lar, cuidadoras da criança, né, das crianças, dos seus filhos, para entrarem também numa atividade no mercado de trabalho, contribuindo para o sustento daquele lar. E, a partir daí, observaram que novas formas de organização, de uma dinâmica familiar, sendo possível constatar a presença dos pais mais forte naquele cotidiano familiar, na educação e na criação dos filhos, tanto durante a conjugalidade como depois do divórcio. Então, é justamente nesse contexto que surge a nomenclatura Shared Parenting, entendida como o exercício das responsabilidades parentais de forma partilhada por ambos os pais, no sentido de manter o envolvimento dos dois na vida do filho após a separação conjugal. E isso sim refletiria as relações e as rotinas outrora existentes nessa família e atenderia melhor as necessidades de ordem e estabilidade da criança após a separação. Então, é preciso a gente entender quais são os tipos de guarda que existiam, né, no direito norte-americano. Hoje existe a sole legal custody, que seria aquela tradicional custódia única, né, da criança, atribuída a apenas um dos genitores, o qual detém o exercício exclusivo das responsabilidades parentais, tomando todas as decisões relativas à criança, sem necessitar consultar o outro. E é nesse tipo de arranjo familiar que há a fixação de uma residência exclusiva para essa criança, assegurando-se àquele genitor não residente o direito de visitas. E temos também a joint custody, que seria o instituto correspondente aqui no nosso ordenamento jurídico da guarda compartilhada, que admite duas modalidades: a joint legal custody, em que ambos os genitores eles tomam em conjunto as decisões relativas à vida do filho, como saúde, educação, religião, e permanece fixa a residência com um deles. E temos também a joint physical custody, ou dual residence, que justamente daí vem o nome dupla residência, né? Que se refere à guarda física compartilhada da criança, pelo qual ela residiria com ambos os pais, através da partilha de períodos de tempo sucessivos de convivência e das responsabilidades parentais, inserindo-se aí a prática da dupla residência ou residência alternada, como a gente vai ver que se chama lá em Portugal. Então, a Joint Physical Custody, ela propõe que a criança conviva períodos significativos de tempo com ambos os pais, embora não necessariamente precise ser idênticos, né? Conforme salienta John Kelly, que é uma pesquisadora norte-americana, que trabalha muitos anos com esse assunto,
definiu-se a joint physical custody ou dual residence como sendo essa partilha do tempo de convivência parental entre, no mínimo, 35% a 50% do tempo com cada progenitor. Então, vamos entender bem o conceito, né? A dupla residência seria essa forma de organização familiar pós-divórcio, inserido no contexto da guarda compartilhada, o exercício conjunto das responsabilidades parentais, no qual a criança residiria no mínimo 35% a 50% do seu tempo com cada progenitor, alternando as residências, de forma que a criança continue a usufruir do vínculo afetivo e da presença de ambos os pais em sua vida, possuindo os mesmos autoridades para tomarem em conjunto as decisões relativas à vida do filho. Então, o objetivo é estabelecer uma forma equilibrada de divisão do tempo de convívio entre a criança e seus pais, de forma que a mesma ela possa continuar mantendo uma relação próxima com cada um deles, ao partilhar o seu cotidiano, e aí está a manutenção do vínculo afetivo. Os pais, por sua vez, exerceriam as responsabilidades parentais de forma conjunta, tal qual exerciam antes do divórcio, não havendo qualquer sobreposição de direitos ou deveres entre eles. Isso seria a coparentalidade. Então, vamos entender um pouquinho quais seriam os fundamentos psicológicos que permeiam essa prática da dupla residência, né? Como sendo uma organização familiar que atende ao superior interesse da criança. E para isso eu vou citar brevemente algumas conclusões dos estudos realizados por um psicólogo canadense, sociólogo, chamado Edward Crook, que ele é especializado na área de políticas públicas para crianças e famílias, e ele destaca em um dos seus artigos científicos 16 argumentos a favor da guarda compartilhada com alternância de residências. Então ele diz que a igualdade parental, ela preserva o relacionamento da criança com os dois pais, na medida em que, antes e depois do divórcio, a criança necessita que ambos sejam psicológico e emocionalmente responsivos, ou seja, envolvidos em sua vida. Sendo certo que o afastamento de um dos genitores, isso sim, pode ameaçar sua própria segurança física e emocional. A coparentalidade, ela preserva o relacionamento dos pais em relação ao filho, tendo estudos demonstrado que o ajustamento às consequências do divórcio ele é melhorado quando se está diante da partilha das responsabilidades parentais. A guarda compartilhada, ela também diminui o conflito parental e previne a violência na família. Aumenta a qualidade da relação paterno-filial, diminui o foco dos pais em ficar matematizando o tempo e reduz o litígio, reduz os riscos e incidentes de alienação parental. A presunção de igualdade das responsabilidades parentais, ela tem suporte empírico, já o modelo de guarda exclusiva ou unilateral não encontra um suporte empírico. Eu vou trazer aqui para vocês também brevemente algumas conclusões dos estudos realizados pela Linda Nielsen, que também é uma pesquisadora americana, e em 2011 ela publicou essa revisão meta-analítica de pelo menos 20 estudos que trataram exclusivamente a respeito da guarda física compartilhada, em que as crianças viviam pelo menos 35% do seu tempo com cada pai. E ela afirma que os estudos que ela analisou chegam a conclusões semelhantes. Quais seriam essas 4 conclusões relevantes, né, para o crescimento desse interesse pela guarda compartilhada, né? As crianças, elas se beneficiam mais quando os dois pais estão engajados ativamente em suas vidas, através de uma ampla gama de atividades diárias, diante do que a limitação do tempo de parentalidade para finais de semanas ou visitas curtas durante a semana não traz benefícios suficientes para a criança. Haja visto que o tipo de atividade que constrói fortes laços entre pais e filhos são menos propensos a ocorrer. Outro resultado dessa pesquisa é que os estudos apontam que as crianças que vivem só com as mães, a maioria dos pais acabam por gastar pouco tempo de parentalidade no seu melhor nível, já que a maioria das crianças conviviam apenas 15% do seu tempo com seu pai, naquela modalidade de guarda. Os estudos apontam que em famílias cujas crianças vivam sob a residência fixa materna, o relacionamento do filho com seu pai geralmente se deteriora ou enfraquece, o que faz com que muitas crianças sintam ser esse o maior preço que elas pagam em virtude do divórcio dos pais. E, por fim, a qualidade e a permanência contínua do relacionamento entre pai e filho estão intimamente ligados à quantidade de tempo que convivem juntos
nos anos imediatamente após o divórcio. Então, em resumo, a revisão dos estudos realizados pela pesquisadora Linda Nilsson sugere que viver quase exclusivamente só com a mãe pode não ser a melhor maneira de preservar ou promover o relacionamento das crianças com seus respectivos pais, havendo evidências que apontam para a guarda compartilhada como a forma de arranjo familiar pós-divórcio que está associada a resultados sociais, emocionais, psicológicos iguais ou melhores para as crianças, e mais importante ainda, com vínculos mais fortes e duradouros com seus pais. Então, aqui, finalizando essa experiência norte-americana, é importante saber que atualmente todos os estados americanos, eles permitem a concessão da guarda compartilhada, tá? Com alternância de residências. E a título de curiosidade, em 1980, o estado da Califórnia foi o primeiro a legislar pela preferência pela guarda compartilhada, na sua modalidade física ou jurídica. Vamos passar agora um pouquinho para a Espanha, né? Vamos entender um pouco que atualmente a Espanha, ela possui esses mesmos dois modelos de custódia da criança, né? A custódia individual ou exclusiva e a custódia compartida, introduzida pela lei número 15 de 2005, tá? Então, essa custódia exclusiva ou individual, ela se assemelha ao conceito americano da sole legal custody, em que se atribui apenas um dos genitores e se costuma determinar em relação ao outro um regime de relações pessoais, de comunicações ou visitas, né, que ocorrem em períodos de tempo mais curto. E também a guarda compartida. E é importante dizer que na Espanha, a guarda compartilhada, ela pressupõe a semelhança dos períodos de tempo em que os filhos menores permanecem na companhia de cada genitor, conquanto não necessitem ser necessariamente iguais, né? Então, nesse tipo de arranjo familiar, cada progenitor ostenta a guarda durante esse período, além de compartilharem a titularidade e o exercício da pátria potestade, que seria o nosso poder familiar. E é justamente nesse modelo de custódia da criança que se insere a prática da alternância de residência ou dupla residência, né? Em que ocorre a mudança periódica de domicílio dos menores, que traslada da residência de um dos seus progenitores ao domicílio do outro, em período de tempo que lhes corresponde conviver com cada um. Então, a gente pode afirmar que essa concretização da prática da alternância de residência após o divórcio na Espanha, ela é resultado da conscientização das consequências adversas da custódia única, obtidas através dos avanços nas pesquisas no campo de psicologia, sociologia, dentre outras ciências, além de estar em consonância com os movimentos pela igualdade de gênero. Vamos agora aqui para a França, né? É importante saber que a França ela também passou de uma visão negativa até chegar na sua aceitação legal, no seu ordenamento jurídico, né? Em 2002. Trago aqui a opinião de um sociólogo, psicólogo francês chamado Gérard Neyrand, que autor de vários livros sobre a família, a criança e parentalidade, e ele afirma que atualmente, tendo em vista a evolução dos debates na França, a alternância de residência já não é considerada um risco ou um erro. Em relação à introdução no ordenamento jurídico francês dessa forma de organização familiar, isso ocorreu inicialmente em 2002, através da lei número 305, de 4 de março, que assim dispõe sobre a residência alternada da criança. Então, no artigo 363, número 2(9), diz que a residência da criança, isso nos casos de guarda, né, após o divórcio, a residência da criança ela pode ser fixada alternadamente na casa de cada pai ou na casa de um deles, a pedido de um dos pais ou em caso de desacordo sobre eles, entre eles sobre o modo de residência da criança, o juiz pode ordenar provisoriamente, inclusive, a residência alternada, da qual ele vai determinar uma certa duração. No final desse período, o juiz decidiria definitivamente sobre a residência da criança, se alternadamente na casa de cada pai ou se na casa de um deles, né? Então, a inclusão no ordenamento jurídico francês do princípio da coparentalidade veio atender os interesses de associações de pais que buscavam uma igualdade parental não apenas formal, virtual, expressando-se tão somente pela participação do pai nas decisões mais importantes da vida do filho, mas sim que se tornasse efetiva com o reconhecimento das práticas de alternância de residência. Vamos passar agora rapidamente aqui para Portugal, né? Lá o instituto é chamado de residência alternada, e é importante dizer que recentemente foi alterado o Código Civil português
no sentido de permitir explicitamente a possibilidade de alternância de residência da criança no âmbito do exercício conjunto das responsabilidades parentais, que é como se fosse a guarda compartilhada, embora antes mesmo dessa inclusão no seu ordenamento jurídico, já se tratava de um modelo largamente utilizado e aceito pela própria sociedade portuguesa e aplicado nos tribunais, ainda que não houvesse acordo entre os pais. Tá? Então, a Lei número 65 de 2020, de agora de 4 de março, assim dispôs sobre a residência alternada da criança após o divórcio, artigo 1906, número 6, quando correspondeu ao seu superior interesse, e ponderada todas as circunstâncias relevantes, o tribunal pode determinar a residência alternada do filho com cada um dos progenitores, independentemente de mútuo acordo nesse sentido e sem prejuízo da fixação de prestação de alimentos. Ou seja, Portugal acaba de incluir em sua legislação o princípio da residência alternada da criança após o divórcio, alinhando as orientações expedidas pelo Conselho da Europa ainda no ano de 2015, no âmbito da Resolução 2079, que, em seu item 5.5, instava os Estados-partes a introduzirem em suas legislações o princípio da residência alternada depois da separação, limitando as exceções aos casos de abuso infantil ou negligência, violência doméstica, ajustando o tempo em que a criança vive na residência de cada genitor em função das suas necessidades e interesses. Então, chegamos aqui ao Brasil. Vamos refletir aqui juntos, né? Será que as nossas decisões vêm garantindo o direito da criança de ampla convivência com ambos os pais, né, após o divórcio, permitindo à criança alternar esse convívio familiar entre pai e a mãe de maneira equilibrada? Será que os tribunais vêm apoiando ou permitindo a aplicação da dupla residência da criança, de forma a manter o seu vínculo afetivo e emocional com ambos os pais? Na verdade, embora exista amparo legal para a sua aplicação, como podemos observar da nossa própria Constituição, quando garante o direito da criança de ampla convivência familiar, a prática judiciária consiste em conceder a guarda compartilhada da criança, por acordo ou imposição mesmo judicial, mas costuma-se estabelecer uma residência habitual para essa criança, né, sob o fundamento dessa garantia de estabilidade emocional ou psíquica. Entende-se que a fixação de um lar de referência atenderia melhor ao interesse superior da criança, sendo observada em muitos casos a fixação da residência materna como sua residência habitual, garantindo-se ao pai o suposto direito de convivência. Né? Será que existe alguma determinação legal que determine essa fixação de uma residência habitual da criança? Na verdade, sabemos que não. A verdade é que, atualmente, a partir da edição da Lei 13.058 de 2014, a guarda compartilhada ela passou a ser a modalidade obrigatória no nosso ordenamento jurídico. E a partir da própria dicção do artigo 1583, parágrafo 2º do Código Civil, nós observamos a explícita previsão da necessidade de equilíbrio do tempo de convivência da criança, tanto com o pai quanto com a mãe, sendo essa justamente a fundamentação legal para a implementação da guarda física compartilhada, ou, como nós chamamos aqui, a dupla residência da criança após o divórcio. E como é que os tribunais têm se posicionado, né? Em muitos casos, a gente observa que há uma enorme confusão com a guarda alternada, que difere do instituto que nós estamos aqui analisando, né? Uma vez que seria como se fossem dois exercícios unilaterais, né, das responsabilidades parentais, do poder familiar, o que não é aceito em nosso ordenamento jurídico. Então, na maioria dos casos em que é aplicada a guarda compartilhada aqui no Brasil, insiste na fixação de uma residência habitual na criança, que geralmente é a residência materna, ou seja, estamos apenas perpetuando essa visão já ultrapassada da monoparentalidade na criação dos nossos filhos após o divórcio. E é preciso dizer que o nosso STJ já havia se posicionado sobre o tema ainda em 2011, né? E eu vou trazer aqui o posicionamento da ministra Nancy Andrighi, que diz que a ausência de compartilhamento da custódia física esvazia o processo, dando à criança a visão unilateral da vida, dos valores aplicáveis, das regras de conduta e todas as demais facetas do aprendizado social. Dessa forma, a custódia física ela não é um elemento importante na guarda compartilhada, mas a própria essência do comando legal, que deverá ser implementada nos limites possíveis
permitidos pelas circunstâncias práticas. Então, tendo em vista a existência de inúmeras pesquisas realizadas em diversos países de cultura ocidental que apontam para os variados benefícios para a criança acerca da prática da alternância de residência, pós-divórcio ou dupla residência, nós entendemos serem infundadas as razões pelas quais a jurisprudência brasileira ainda resiste em aplicar ou incentivar a prática da dupla residência, né, no contexto da guarda compartilhada. Sabemos, então, que o nosso ordenamento jurídico ele contempla o Instituto da Dupla Residência da Criança, que nada mais seria do que a implementação prática da guarda física compartilhada, tendo o nosso legislador andado bem em promover essas alterações na legislação civil, alinhando o Brasil com as determinações internacionais em relação ao tema, no sentido de que a criança tem o direito de manter regularmente relações pessoais e contatos diretos com ambos os pais, salvo se tal se mostrar contrário ao seu superior interesse. Então, é preciso aprofundar os estudos sobre esse tema, né, com certeza tomar conhecimento das conclusões que já existem sobre investigações científicas em relação a essa matéria, né, que atribuem a tal prática valiosos benefícios para as crianças. E que essa compreensão ela realmente ultrapasse os muros acadêmicos, que cheguem até a nossa sociedade, para que entendam que a dupla residência da criança após o divórcio proporciona mais proteção à criança, atende ao seu superior interesse, na medida que possibilita estreita manutenção do vínculo afetivo com ambos os genitores, o que representa um importante esteio para o seu pleno desenvolvimento como ser humano. Então, aqueles que se interessarem pelo meu tema, eu divulgo aqui novamente, né, o meu livro, A Dupla Residência da Criança Após o Divórcio, publicado pela editora de Plástico no ano de 2020. E agradeço a todos aqui que acompanham o canal. E mais uma vez, obrigada. Agradeço aqui ao Portal Juristas pelo convite e pelo espaço.